Boa noite a todos. Estamos de volta aqui em mais um dia. E hoje, para começar com a abertura, nós vamos ler um livrinho, uma página aleatória que eu vou abrir aqui para nós tirar um recado para hoje. Mantenha o equilíbrio. Segue os nervos, as palavras, o olhar e descontraia a face. Isso chega a doer, mas controle-se. Se perder a calma, sobrevém o mal-estar e o arrependimento. Você terá o trabalho de repor tudo no lugar, corrigir os danos e pedir desculpas. O autocontrole lhe dá o prazer de sentir-se forte e competente. Disciplina sua vida. Engrandeça. Os problemas desaparecem de sua frente quando você está bem firmado na força interior. Eita. Obrigado, Cris. Como nós estamos sempre reunidos aqui às quartas-feiras e ainda estamos no isolamento, vamos dar continuidade aos estudos da casa. Nessa primeira meia hora a gente vai abordar o Evangelho segundo o Espiritismo, na página 153, o item 9. E aqui nós estamos ainda falando sobre caridade. Inclusive, se nós olharmos esse capítulo, principalmente o capítulo 15, nós vamos ver que a espiritualidade fala muito sobre caridade. E não só no capítulo 15, mas o Evangelho todo fala sobre caridade. E antes de nós darmos seguimento do item 9, eu gostaria de trazer para quem nos está assistindo um tema, enfim, que eu preparei, pesquisei, acho que com o momento que nós estamos passando, e nós percebemos hoje que nós vivemos numa sociedade onde sua estrutura emocional, mental e espiritual estão corrompidos pela mídia. Né? Inversão de valores morais e éticos, né? Destruição dos valores de fidelidade e lealdade, destruição dos valores de família, não te dão sustentação social, você se sente desamparado socialmente falando, uma competitividade sem escrúpulos que gera justamente e estimula o egoísmo e gera um medo em todas as áreas da nossa sociedade. Para que nós, seres humanos, vivemos com medo o tempo todo. E esse medo, justamente que eles estimulam, que a mídia estimula em nós, é medo de não ser respeitado, medo de não ser amado, medo de ser rejeitado, medo de não ser visto e reconhecido, medo de não ter dinheiro suficiente para se sustentar ou sustentar uma família. Enfim, todo o mal que cometemos ou o bem que deixamos de fazer a alguém é por medo. E de alguma forma é assim que a sociedade se sente hoje. Estamos com medo. Medo de adoecermos, medo de segurança, de sermos assaltados, roubados, agredidos, medos de não conseguir sustentar a família.
Por que eu abordei esse tema, o medo, onde justamente o capítulo fala sobre caridade, né? Mais precisamente, o item 9 está dentro do fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Porque com medo nós não enxergamos o outro como deveríamos enxergar. Nós enxergamos o outro sim como um adversário. Enxergamos o outro, principalmente nos tempos de agora, atuais, às vezes como uma ameaça. E a única maneira de a gente mudar essa opinião, da gente poder se tornar mais seguros de si e ter mais coragem de enfrentar os desafios diários, porque isso faz parte da evolução do ser humano, passar por essas turbulências, né? E um dos nossos desafios é justamente enfrentar o medo. E uma vez que nós conseguimos dominar esse medo, nós podemos ser mais caridosos, mais afetuosos, mais companheiros, porque vemos que ajudar o outro não mata. Ajudar o outro não vai me diminuir perante a sociedade. O que a sociedade vai pensar de mim ou não vai pensar de mim. Perdoar, enfim, ser benevolente, indulgente, isso não vai me tornar fraco. Bem pelo contrário, a partir do momento que eu compreendo os ensinamentos do Cristo, isso vai me tornar forte e eu não vou mais estar me importando com o que os outros vão pensar a meu respeito. E aí eu começo a criar o meu caminho, fazer o meu caminho, com as minhas próprias mãos, com os meus pés, mas construindo um verdadeiro caminho, né? Não indo pelas aparências, pelas futilidades, as leviandades hoje que cercam a sociedade, que a mídia nos coloca constantemente. Com este comentário, eu gostaria de abrir os estudos dessa noite. E no item 9, justamente diz o seguinte: fora da verdade não há salvação. Seria o equivalente de fora da igreja não há salvação e também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? Hoje eu sei mais que ontem e amanhã eu vou saber mais que hoje. É isso que a espiritualidade quer dizer aqui, com as ideias se retificam a cada dia. E quando alguém diz eu sou assim e vou morrer assim, vai sofrer. Porque a humanidade foi feita para evoluir. A ciência está evoluindo, a medicina está evoluindo, o corpo humano, a biologia está evoluindo. E eu vou continuar querendo ser o mesmo de sempre? De há 50 anos atrás, de 60 anos atrás? Os antigos têm muito a nos ensinar, sim, através da sabedoria. Mas o mundo está evoluindo. E nós não podemos querer caminhar no mundo de hoje como se caminhava há 50, 60, 70 anos atrás. A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada. E a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral. Enquanto que a caridade, mesmo na sua obsessão mais ampla, pode ser praticada
por todos. Eu já ouvi amigos meus falarem que se eu ganhar na Mega Sena eu quero ajudar um monte de gente. Mas você pode ajudar um monte de gente sem dinheiro. Doando o teu tempo, orando por aqueles que realmente necessitam, como nós fizemos depois dos estudos, a irradiação aqui. É dessa maneira que Deus quer e permite que todos nós possamos fazer caridade. Através da oração, através do gesto, independentemente do poder aquisitivo e dos recursos financeiros que você tem. Então isso é uma coisa que Deus deu a todos, para que todos possam fazer, independentemente dos recursos financeiros que tenham, da sua colocação na sociedade. Porque se fosse assim, só o rico teria capacidade de fazer caridade, de doar alguma coisa, e o pobre jamais teria essa capacidade aos olhos de Deus. Então, cada um doa aquilo que realmente pode doar. Se eu só posso doar o meu tempo, a minha boa intenção, isso aos olhos de Deus é muito. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitido que a salvação independe da crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz: fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Então, como nós já comentamos, não é fora do Espiritismo, fora da igreja que não há salvação. Eu posso frequentar a casa espírita, a igreja, toda semana, e lá fora ser uma pessoa desonesta, corrupta. Então, não é a casa espírita, não é a igreja que vai garantir o meu lugar no céu. Como em outras épocas da humanidade, já foi vendido lugar no céu. Se comprava lugar no céu. Então, a espiritualidade maior traz aqui para nós que é fora da caridade que não há salvação. E essa caridade nós podemos fazer de várias maneiras. Seja com bens materiais, propriedades materiais, seja com recursos financeiros, mas para quem não tem, pode doar o seu tempo orando pelo próximo, pode doar o seu tempo emprestando seus ouvidos para que alguém desabafe, que alguém alivie o peso da consciência, e mesmo doando o seu conhecimento com outras pessoas que não têm esse conhecimento. Que através desse conhecimento possam adquirir coragem para enfrentar os obstáculos da vida e não desistirem da vida, buscando suicídio, depressões ou outras coisas mais, que hoje é um mal da humanidade, que muitas pessoas se entregam a isso. Continuando, nós vamos para as instruções dos Espíritos, que diz: fora da caridade não há salvação, item 10. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida e brilha no céu como uma auréola. Santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá:
Passai à direita, vós os benditos de meu Pai. Então aqui está dizendo que, por mais que nós podemos esconder algumas coisas da sociedade, dos nossos amigos, dos nossos familiares, eu digo coisas que nós fazemos de errado, coisas que prejudicamos o próximo, mas quando nós desencarnarmos, porque nós somos espíritos imortais, nós vamos ter que colher os frutos da nossa semeadura durante a reencarnação. Isso se já nós não colhermos durante a própria reencarnação já os frutos da nossa semeadura. Então, muitas pessoas acham que os poderosos não vão sofrer uma punição. Que eles vão passar essa vida sem serem condenados. Talvez sim, pela justiça dos homens, não sejam condenados. Mas pela justiça divina, mais cedo, mais tarde, eles vão ter que colher os frutos da sua semeadura. E se essa semeadura foi má, ruim, ele vai ter que responder por isso. E por isso que a lei da reencarnação, ela explica muitas coisas que muitas pessoas não conseguem explicar na nossa sociedade. Por que umas pessoas têm que nascer sem braços, sem pernas, com uma série de síndromes miseráveis, e outras nascem em berço de ouro, com todas as facilidades materiais possíveis? E não acham uma explicação lógica e justa para isso. Mas se nós aceitarmos a lei da reencarnação e aceitarmos que um poderoso de uma outra época, um corrupto de outra época, passou ileso pela sociedade usando todos os meios e recursos, ele não passou ileso perante a divindade. Ele não passou ileso perante Deus. Não porque Deus quer castigá-lo. Deus quer educá-lo. E a melhor maneira de educar uma pessoa é ela colher frutos da sua semeadura. Ela passar por aquilo que ela fez os outros passarem. Para ela sentir na pele o que muitas vezes é passar fome, o que é passar uma vida inteira com uma doença que poderia ter sido curada através de recursos financeiros que não chegaram. Então, de reencarnação em reencarnação, esse espírito vai aprendendo. Ele estará sendo ensinado com todo amor e carinho, porque Deus não nos desampara e não desampara ninguém. E é uma dificuldade que nós temos de compreender como é que Deus ama da mesma maneira um cara que faz o bem e um estuprador, um bandido, um traficante. Deus ama da mesma maneira. Só que cada um vai colher frutos da sua semeadura. E aí entra a bondade e a justiça de Deus, que é suprema. Porque se nós tivéssemos que fazer essa justiça, com certeza nós faríamos injustiça. E deixaríamos o nosso coração, o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho falar mais alto. Em vez de auxiliar esse espírito doente, nós estaríamos prejudicando mais ainda na sua jornada imortal. Se nós olharmos uma vida só, uma existência numa vida só, nada vai fazer sentido. Me perdi aqui agora.
Nada exprime o melhor pensamento de Jesus. Um pouquinho antes, vós Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime o melhor pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Como um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Desde criança eu sempre ouvi falar sobre as leis de Deus. E até por algum instante eu pensei que as leis de Deus estavam todas elas escritas na Bíblia. Mas estudando o Espiritismo, compreendi que a Bíblia ela foi escrita por seres humanos intuídos pela espiritualidade maior, como nós diríamos, psicografados, através de uma psicografia. E estudando, indo mais a fundo, eu compreendi, através da doutrina espírita, que a lei de Deus ela está gravada na consciência de cada ser humano. Ali, a lei de Deus está gravada. Porque todos nós sabemos quando fazemos coisas certas e sabemos quando não estamos agindo corretamente. Por mais que nós queremos nos enganar e dizer, não, é isso que eu vou fazer e é isso que me faz me sentir bem, mas no fundo você está se enganando porque a lei de Deus está dentro de ti e está dizendo, você não deveria fazer isso. E você vai responder por isso mais cedo ou mais tarde. Então, qualquer pessoa que infringir as leis de uma sociedade ou as leis de Deus, mais cedo ou mais tarde, a consciência dela vai pesar. Principalmente quando ela desencarnar. E aí entra o céu e o inferno que as religiões falam. Que não é um céu físico e não é um inferno físico. É um estado de consciência. E a lei de Deus que está gravada na nossa consciência, em determinado momento da nossa jornada como Espírito, vai começar a falar alto. E é necessário aí eu refazer, corrigir tudo aquilo que eu desestruturei, que eu destruí, que eu corrompi. Então, se eu desarmonizei alguma coisa no universo infinito, na minha jornada como Espírito, cabe a mim reharmonizar. Então, se as pessoas acham que alguns poderosos vão passar ilesos nessa jornada reencarnatória, estão equivocados. Talvez nós não os veremos pagar o que tem que pagar, ou colher o que tem que colher. Mas na sua jornada como Espírito, o momento certo virá e ele vai realmente ter que responder por isso. E aí entra a caridade, que a espiritualidade fala. Nós não temos a capacidade de julgar ninguém. Até porque nós, em outras vidas, quem sabe nós fizemos coisas piores. Então, se nós queremos ser caridosos, fraternos, por que não orarmos por eles?
para que possam despertar para a verdade e que possam ser encorajados pela espiritualidade maior a já refazerem as suas atitudes ainda nesta vida, antes de desencarnarem. E aí entra justamente a indulgência das imperfeições e a benevolência para com o próximo. É isso que o Evangelho segundo o Espiritismo quer trazer para nós. Para fechar este capítulo, meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesses gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, ajudando-vos a melhorar compreender os ensinamentos do Cristo. Ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo, possa-se dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. Isso quem falou foi Paulo, apóstolo, Paris, através de uma psicografia em 1860. A gente vê muito na humanidade as brigas por quem tem a razão, quem carrega a verdade, principalmente entre as religiões. E aqui justamente está dizendo, e o que acabamos de ler principalmente, o espírita, o cristão, o religioso, são as mesmas pessoas, porque o Pai é o mesmo. Nós somos irmãos, somos dedos da mesma mão. O que a espiritualidade maior, por exemplo, que nem aqui o Paulo quis trazer para nós, é justamente para nós pararmos de discutir quem tem a posse da verdade, quem não tem a posse da verdade, quem é bom, quem é mau, quem é ruim, enfim. Se nós fizermos a caridade, isso é que vale aos olhos de Deus, vale aos olhos de Jesus. Independentemente da bandeira que nós carregamos e defendemos. O Espiritismo ele explica melhor muitas coisas porque nós aceitamos a lei da reencarnação e através da lei da reencarnação conseguimos explicar coisas que muitas pessoas não conseguem explicar. O porquê ou para quê das coisas. Então, por enquanto nós paramos por aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos, nessa segunda meia hora, abordarmos o Livro dos Espíritos. Que justamente é a página, deixa eu ver aqui. É a página 166, item 464. E aqui estamos falando sobre a influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e sobre nossas ações. E Kardec pergunta aqui ao Espírito Verdade como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito. E a resposta é: estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. Isso é muito complexo, porque nós queremos acreditar que basta eu pedir a um espírito alguma coisa que ele vai me dizer o que eu tenho que fazer. Só que muitas vezes o que eu tenho que fazer, que o espírito me diz, não é para o meu bem. É para os meus interesses pessoais, para satisfazer as minhas paixões, a minha vontade, os meus desejos, mas não é para o meu bem como um espírito imortal. E os espíritos de luz,
eles jamais vão dizer exatamente o que você tem que fazer. Eles vão te incentivar a estudar, eles vão te incentivar a pesquisar, eles vão te inspirar a ter coragem, a ter fé, mas você sozinho, através das tuas experiências, é que vai acabar descobrindo o que realmente vai te fazer bem e o que não vai te fazer bem. Os espíritos evoluídos nos conhecem mais do que nós mesmos. Eles sabem o que nós queremos. Eles conhecem nossas paixões, conhecem nossos vícios, nossas imperfeições. E a última coisa que eles querem é que nós evoluamos e nos afastamos deles. Então, eles sabem que eles estão no inferno. E eles querem nos puxar para lá também. E muitas vezes, as pessoas que procuram lugares para obterem respostas dos espíritos, obtêm respostas de espíritos levianos. Ignorantes, porque não trevosos também. Para nós, a matéria ela interfere muito na nossa vida. Ela é importante para nós. Porque, como nós falamos na primeira meia hora, muitas vezes nós temos medo de não termos dinheiro para nos sustentarmos. Então, aos nossos olhos, nós damos muita importância à matéria. Mas aos olhos de Deus, da divindade superior, é mais importante você perder o corpo físico, mas não perder o espírito. E nós, muitas vezes, nós damos mais importância ao corpo físico do que ao espírito. Por isso que aqui a resposta é justamente estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe você distinguir. Mas o que é o bem? O que é o bem para o meu espírito e o que é o bem para o meu corpo físico? Então eles dizem que estudai. E não aceitam uma resposta de bate-pronto e segue ela sem meditar, sem refletir, sem questionar. Porque aí muitas vezes os espíritos podem fazer com que percamos uma reencarnação. 465. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Para vos fazer sofrer como eles. Então, por isso que muitas vezes numa reencarnação, espíritos evoluídos podem te dar fama, dinheiro, poder e te afastar do caminho verdadeiro que é o conhecimento da espiritualidade. E você passa uma vida inteira curtindo como se estivesse numa colônia de férias. A tua palavra é a última palavra. Você é que manda. Você é que diz sim ou não. Você passa uma vida inteira sem preocupações materiais, porque a lei de Deus na nossa consciência sempre nos chama para a verdade e nós muitas vezes negamos e fugimos dela, né? Tentando substituí-la com justamente prazeres físicos, compras de bens materiais. Passamos uma vida inteira nos enganando e os espíritos evoluídos muitas vezes nos dão isso. Só que quando eu desencarno e como sou um espírito imortal e eu retorno à minha pátria principal, que é a espiritual, eu começo a colher os frutos da minha semeadura.
a minha negligência, a minha preguiça, a minha ignorância, me deixam, como se diz, uma presa fácil para os espíritos evoluídos me manipularem como um marionete, como um boneco. Então, se eles estão nas trevas, no inferno, é para lá que eles querem te puxar. Mesmo que eles te sirvam durante 40, 50, 70 anos, te dando todo conforto material. Mas como eles sabem que a vida principal é espiritual, e quando você desencarnar, você vai para lá. Porque você passou uma vida inteira de maneira leviana, fútil, e procurou não se conectar com Deus, com Jesus, e compreender de onde você veio, porque está aqui e para onde caminha, negando estas verdades. Kardec pergunta aqui, isso diminui seus sofrimentos? Não, mas o fazem por inveja de verem seres mais felizes. Então, os espíritos que sofrem nas trevas, o que mais os perturba é ver alguém reencarnado em paz consigo mesmo. Não perturba eles ver alguém rico. Isso não perturba ver eles alguém milionário, famoso, poderoso. Isso não perturba eles. Porque eles sabem que isso é transitório, é passageiro. Mas perturba eles ver alguém encontrar a verdadeira paz de espírito, que é da alma, que é do espírito. Isso não é transitório. E eles não querem que outras pessoas encontrem esse caminho. E fazem de tudo para atrapalhar a nossa jornada aqui reencarnatória, para que depois, quando desencarnarmos, possamos estar junto do lado deles lá no inferno, no umbral. E aí sim eles vão estar felizes, se sentindo poderosos porque conseguiram desviar alguém do caminho reto, desviar alguém do caminho da luz. Kardec pergunta aqui ainda, que natureza de sofrimento eles querem fazer e experimentar? Os que resultam de ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. Resumindo, agindo na nossa consciência. Como nós lemos no início sobre o medo. E são esses meios que os espíritos evoluídos utilizam, principalmente a mídia, para implantar o medo em nós. Incerteza, insegurança. E com isso, quando nós estamos com medo, com incertezas ou inseguros, e não conhecemos ou não temos conhecimento da espiritualidade, não buscamos esse conhecimento, o que vamos buscar nesse momento? Os bens materiais, a satisfação material, os prazeres físicos. E com isso nós cada vez nos afastamos mais da espiritualidade maior de Deus. Então essa dor que eles procuram gerar em nós não é a dor da tortura de um corpo físico. A dor de um espírito, de uma pessoa desencarnar através de uma doença. A espiritualidade deixa muito bem claro, o Espírito Verdade deixa muito bem claro, a maior dor é o peso da consciência. Do bem que você poderia ter feito, que estava ao teu alcance, estava próximo das tuas mãos, e que você não fez e negou. Por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? A resposta. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo um espírito, deves progredir na ciência do infinito. E é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho,
E quando as más influências agem sobre ti, é que as atraes pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando. Por isso que nós precisamos reencarnar, passarmos por provas, estarmos em contato com o mal, muitas vezes tentados e influenciados pelo mal, para que possamos negá-lo. Essa é a nossa prova. Você quer o céu? Né? Você quer se aproximar de Deus? Você precisa mostrar para Ele que você está negando o mal. Está negando as tentações. Está negando a vida fácil. Qual seria o sabor da vitória se o adversário fosse fraco? Agora, o sabor da vitória é muito maior quando realmente nós passamos por provas difíceis. E quanto mais difícil é a prova, melhor é o sabor da vitória sobre a tentação, sobre o mal. Então, se eu quero aprender a perdoar, por exemplo, eu vou reencarnar no meio onde muitas pessoas vão me ofender e me agredir, para que eu tenha a oportunidade de exercitar o perdão. Se eu tenho que aprender a ser mais paciente, eu vou reencarnar no meio onde vai ter um monte de gente impaciente. E aí que está a minha prova. Eu vou ceder à impaciência e me tornar um impaciente? Ou eu vou negar a impaciência e vou mostrar através dos meus gestos, das minhas atitudes para os impacientes, que eu posso ser uma pessoa equilibrada? Posso ser uma pessoa serena, harmonizada, paciente? Ali está a nossa prova. Nós reencarnamos num meio onde nós precisamos negar a influência negativa. Porque seria fácil eu reencarnar num meio onde estou cercado de pessoas pacientes, bondosas, fraternas, honestas. O que eu aprenderia? Nada. Agora, se eu reencarno num meio justamente contrário, eu tenho que lutar contra isso. E quanto mais eu luto e mais eu busco conhecimento, o caminho da verdade, ali está o sabor da vitória e é onde eu posso evoluir, crescer como espírito, verdadeiramente dito. Na questão 466, Kardec pergunta: por que Deus permite que os espíritos... Não, essa eu já li, né? O comentário de Kardec, né? Aqui embaixo. E Kardec complementa a questão 466. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Resumindo, o livre-arbítrio. Deus te dá o livre-arbítrio. Ele deixa você fazer as escolhas, sejam elas corretas ou não, mas ele sabe que um dia, mesmo você fazendo escolhas incorretas, ele sabe que um dia você vai despertar, que um dia você vai se cansar de sofrer, que um dia você vai se cansar de dar com a cara no chão. E aí
você vai dizer para Deus, Deus me ajuda. Eu já fiz de tudo nessa vida e sempre estou no mesmo caminho, sofrendo, sempre estou quebrando a cara, eu não sei mais o que fazer, Deus me ajuda. A ajuda vem e aí você começa a caminhar pelo caminho da luz, enfim, você começa a buscar o bem. Porque quando você deixa ainda o orgulho, o egoísmo, a vaidade falar alto dentro de você, normalmente você quer ter as rédeas nas mãos. Você quer definir o teu destino. Mas normalmente não é esse o caminho. Pois Deus está, como se diz, nos guiando. Mas Ele respeita nosso livre-arbítrio. Ele respeita nossas escolhas. Mesmo sabendo que elas são equivocadas. Item 467. Pode-se libertar-se da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? E a resposta é sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos, ou os atraem por seus pensamentos. Então, se eu sou uma pessoa que tenho hábitos negativos, gosto do álcool, gosto de fumar, gosto de fazer coisas em excesso. É através da minha atitude que eu chamo espíritos que gostam das mesmas coisas que eu gosto. É lei da atração, é magnetismo. Então, se eu gosto dos excessos, gosto dos vícios, de coisas negativas, eu vou estar rodeado por espíritos que só vão me incentivar a fazer mais ainda do que eu estou fazendo. Se eu gosto de tomar uma latinha de cerveja, eu vou estar rodeado por espíritos que vão me incentivar a tomar 2, 3, 1 engradado, 2 engradados. E a pessoa ainda tem a capacidade de dizer, quando eu quiser eu paro. Para não. Porque os espíritos que estão do teu lado não querem que você pare. A não ser que você comece realmente a ter boas atitudes. Porque esse negócio de dizer eu paro a hora que eu quero é simplesmente uma desculpa. Se realmente a pessoa quer, ela pode até parar. Mas vai ter influenciação de espíritos incluídos, te incentivando justamente a continuar no caminho negativo. No caminho das drogas, do sexo desenfreado. Então você vai estar rodeado por espíritos da mesma sintonia, do mesmo padrão vibratório. E eles só vão querer te levar cada vez mais ainda para o fundo do poço. Então é necessário nós tomarmos atitudes diferentes em nossas vidas, buscarmos atitudes saudáveis. A prece é uma das maiores armas que nós temos e, de certa forma, ela é ridicularizada no mundo. As pessoas não dão o valor e a importância que realmente a prece tem. Mas se eu quero mudar a minha vida, a prece é o primeiro passo. Pedir ajuda do seu mentor, de Deus, de Jesus, para que aos poucos, na força da vontade, a coisa realmente possa acontecer. O item 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas? Que queres tu que eles façam? Começa a resposta. Quando não há nada a fazer, eles cedem um lugar. Entretanto, aguardam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Então, se você realmente decidiu mudar a tua vida, os espíritos evoluídos desistiram de ti? Não. Eles só talvez não tenham influência diretamente sobre você, como tinham antes.
quando você estava ainda no vício ou em atitudes equivocadas. Mas eles continuam te observando de longe. E na primeira escorregada, na primeira atitude impensada, você abre brecha e eles estão do teu lado e vêm com maior força ainda. Que aí nós chamamos de recaída. A pessoa parou de fumar não sei quanto tempo. E de repente ela teve uma recaída e começou a fumar mais do que fumava antes. Porque ela foi invigilante. Isso acontece com muitos outros vícios e até outras atitudes. A gente consegue superar, mas por algum momento a gente se torna invigilante. E como diz aqui, eles estão como o gato espreita o rato. Na primeira oportunidade eles vêm e vêm com tudo. E aí às vezes a pessoa pode perder até uma reencarnação. O item 469. Por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos. Sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Então, a única maneira de nós nos afastarmos dos espíritos involuídos é justamente praticando o bem, praticando a caridade, doando o teu tempo para alguém, para auxiliar alguém. Se você não quer ter, por exemplo, espíritos que te influenciem no vício do álcool, é fácil. Não tome álcool. Se você não quer que espíritos te influenciem nas drogas, não use drogas. Porque esses espíritos não vão mais estar ao teu redor te influenciando. Vão continuar te observando de longe? Vão. Para ver se você escorrega? Vão continuar te observando. Mas se você não der brecha, se você não escorregar, eles não vão mais ter acesso a você. Eles vão desistir de ti? Não. Eles vão tentar baixar o teu padrão vibratório. Mas como eles não podem agir diretamente sobre você, eles vão agir sobre pessoas que nós gostamos. Eles vão tentar influenciar pessoas que nós gostamos para ver se nós baixamos nosso padrão vibratório, se nós abrimos brecha para que eles tenham acesso diretamente ao nosso espírito novamente. Então nós temos que estar muito vigilantes a isso. Se eles não conseguem nos atingir, eles vão tentar atingir alguém que está próximo a nós, alguém que nós gostamos. E aí reside a nossa maior prova reencarnatória. Mantermos equilíbrio, mantermos a serenidade, buscarmos a harmonia, mesmo em momentos de dificuldade e de tempestades. Mesmo que pessoas amorosas nossas, amigos nossos, acabem escorregando, mas nós não podemos perder o equilíbrio. Nós temos que nos manter serenos. Porque é isso que justamente os espíritos evoluídos querem, que nós percamos as estribeiras, para que eles tenham acesso diretamente sobre nós e que eles nos influenciem a velhos, antigos vícios.
É o item 470, né? Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que assim colocam em prova nossa firmeza no bem, receberão a missão de fazê-lo? E se é uma missão que cumprem, onde está a responsabilidade? E a resposta: nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é por sua própria vontade e, por conseguinte, suporta-lhe as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos experimentar, mas não lhe ordena e está em vós repelir. É o que nós vimos numa questão anterior. O livre-arbítrio. Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. Os maus para os bons são uma prova, como nós falamos semana passada. E os bons para os maus são um exemplo. Segundo o livro psicografado por Maria de Nazaré, através de Diamantino Coelho Fernandes, se eu não estiver enganado, existem 3 tipos de espíritos que reencarnam no planeta Terra. Primeiro, são espíritos que têm experiência e conhecimento e fé. O segundo são os espíritos que têm conhecimento e inteligência, mas não têm fé. E o terceiro tipo de espíritos que reencarnam no planeta Terra são os novatos, que estão reencarnando pela primeira vez num corpo físico. Por que isso acontece? Justamente para que um possa aprender com o outro. Numa linguagem popular, nós diríamos: o planeta Terra é um verdadeiro balaio de gatos, né? Tudo misturado. E é aqui que nós temos as nossas provas e o nosso aprendizado. Os espíritos novatos são permitidos reencarnar entre nós para que, mesmo eles perdendo a reencarnação, por falta de experiência e conhecimento, por excesso ainda de ignorância, a espiritualidade permite eles reencarnarem entre nós para que, quando eles forem levados a um mundo onde existem muito mais espíritos novatos, eu digo, na jornada do espírito imortal, ele retornando para esse mundo, ele é um exemplo. Porque alguma coisa ele acaba aprendendo com os que têm fé e mesmo com os que não têm fé. Com os bons e mesmo com os maus. E nesse mundo de ignorância, ele se torna um ser a ser seguido. Vai puxar o fio. Exatamente. Ele vai puxar o fio e conduzir os outros que não tiveram a oportunidade de reencarnar entre nós para conduzi-los nesse mundo ainda primitivo. Então, se nós olharmos ao nosso redor, nós temos vários tipos de espíritos reencarnados. Vários tipos de personalidades. Boas, más, ignorantes. E é aí que está a grande oportunidade da nossa evolução como espírito imortal. A próxima questão seria 471, mas já está dando o tempo. Fica para a semana que vem. Vamos encerrando os estudos por hoje. Convidamos, inclusive, aos que estão nos assistindo a participarem agora
da irradiação que nós vamos fazer, né? O encerramento dos estudos e já partindo diretamente agora para a irradiação. Pedimos para a espiritualidade maior, os nossos mentores, a nossa mentora, Irmã Lúcia, que possa estar nos abençoando, nos orientando, nos intuindo, que possamos levar alguma coisa do que foi falado hoje aqui para o nosso dia a dia, que possamos auxiliar alguém que está à nossa volta, que está próximo de nós, seja com conhecimento, seja com uma palavra amiga, com um abraço. E falando de abraço, pedimos a todos que aqui se encontram, e a todos que estão nos ouvindo, para abraçarmos as pessoas que estão nos hospitais, abraçarmos mentalmente os enfermos, que possamos doar as nossas energias, a nossa boa intenção, para que eles sejam inspirados a ter fé, ter esperança, ter coragem de enfrentar os desafios, os obstáculos de cabeça erguida, sem se desesperar, sem se revoltar. Aos que são permitidos a cura, que possam tirar um proveito desta experiência e crescer como espírito. Aos que tiverem que ficar ainda e expiar a doença, que possam ser inspirados à resignação, à fé, à esperança, à coragem de continuar e não desistir. E aos que desencarnam, que a espiritualidade maior possa estar abraçando-os e conduzindo às esferas superiores, aos espíritos benfeitores, para que possam fazer a passagem de maneira tranquila, serena, harmoniosa, que possam aceitar, deixar esta vida material para trás e compreender que a vida do espírito é imortal e ela continua do lado de lá, e que nós vamos continuarmos a sermos quem nós somos aqui, que ninguém vai se tornar santo anjo da noite para o dia. Vamos também abraçar o nosso país, o nosso planeta, o nosso país em especial, para que os nossos governantes sejam inspirados a fazer o bem, que a corrupção cada vez mais possa desaparecer, não só do nosso país, mas do planeta de modo geral, para que cada vez pessoas sejam menos escravizadas, menos subjugadas, menos manipuladas para interesses próprios. Para que os governantes que realmente querem fazer o bem e são inspirados e intuídos a fazer o bem, que possam fazer cada vez mais e serem protegidos. Aos que querem atrapalhar, que a espiritualidade maior possa os abraçar esta noite, tocando suas mentes, seus corações e inspirando-os ao arrependimento e a coragem de refazer aquilo que desarmonizaram. Vamos também abraçarmos aos que desencarnaram, seja recentemente ou há mais tempo, para que eles possam compreender
a sua jornada, para que possam compreender a verdade, que seus olhos realmente possam estar sendo abertos e que possam também serem encaminhados à espiritualidade maior, aos espíritos benfeitores, aos jovens que ainda não se encontraram na vida, presos aos vícios, às imperfeições, à imoralidade, que os bons espíritos também possam estar tocando suas mentes e seus corações, que possam descobrir novos caminhos, o caminho do bem, o caminho da espiritualização, o caminho da verdade, da fraternidade, do respeito, do amor. Que eles sejam inspirados a mudarem de vida. E que muitas vezes até sejam inspirados a mudarem de amigos, se esses amigos os puxem para baixo, para os vícios. Que tenham coragem de seguir em frente e que possam saber que nunca estarão sozinhos. Que o seu mentor, a espiritualidade maior, sempre estará do seu lado, o inspirando a fazer o bem e procurando o bem. Que cada um que está nos ouvindo e nos assistindo também possam receber estas bênçãos da espiritualidade maior. Que a espiritualidade maior possa estar iluminando vossos lares, vossos familiares, abençoando-os, mostrando o caminho do bem, da harmonia, do amor. É isso que nós desejamos a todos. E que todos fiquem com Deus. Que assim seja. E assim será.